Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Cafezinho no WC desta segunda-feira. Segunda-feira é sempre um dia que as pessoas têm um pouco de dificuldade de sair da cama. É verdade ou não é? Para você que está saindo do trabalho e conectando agora, bem-vindo, bem-vinda. Para você que está chegando agora, o meu bom dia especial. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta, das 6 da manhã até as 6h30, mas a gente tem estourado o teto aí, como os juízes fazem, né? E falado bem mais. Bom dia, Carlos Krebs, Manuel Alves. Bom dia, Dri Bezerra. Bom dia, Érica Soares Leal. Eu também estou em horário novo aqui, hein? Bom dia, Érica. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. A Donise Meirelles. E agora são 3 horas de diferença em relação ao horário de Brasília apenas. Mudou aqui o horário de inverno agora. Beth Garcia, bom dia. Então não tem moleza para mim não, hein? Tô acordando super cedo também. Bom dia, Silvana Salvador. Bom dia, Marci Pelegrim. Tássia Camargo, bom dia, Tássia. Tudo bem? Bom dia para você. Maria Aparecida, todo mundo que está chegando, bom dia. Janaína Miranda, bom dia para você. E Ingrid Cordeiro também. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a Alessandra Quedo, tá ali com o logo, o escudo do Flamengo no perfil, é isso aí? Nandaton Garcia, José Antônio Alves. Bom dia para todo mundo que está chegando. Esse é o momento de compartilhar. Hoje o programa tá muito, mas muito bom mesmo. Vamos compartilhar? Vamos nessa? Botar a musiquinha aqui do Gonzaguinha. Bom dia, Silvia Fernanda, Elizabeth Quelce. Bom dia para a Cicleide Cassiano. Bom dia, todo mundo cantando, todo mundo de bem com a vida. É isso aí. Bom dia, José Antônio Alves, Zilda Tabosa, Suzy Fescher, Carmen Ferreira Barbosa, bom dia. Grande Rômulus, daqui a pouquinho tá aqui comigo, hein? Que música linda. Nunca vi melhor pra resistir. E aí, o que você está fazendo? Eu estou compartilhando. Eu estou compartilhando. E você está fazendo o que agora? Nesse exato momento, o que é que você está fazendo? Rosimeire Valença, bom dia para você. Pois é, boa música. Começar o dia com essa música pra cima assim, hein? Que beleza. Nossa moral. O ânimo. Fortalecer o fôlego. Um vinho constituinte bem popular. Para reforçar a saúde nacional. Essa música é o que há, né? É boa demais. Pois é, tem que compartilhar meu. Eu tô compartilhando aqui. Obrigado a você que está compartilhando. Tem que curtir as páginas também. Tem que ativar as notificações para receber o aviso de quando a gente está live. Porque a gente tem que fazer essa militância eletrônica aqui. Não tem jeito não. O negócio é sério. O outro lado tá usando tudo que é arma para destruir. A gente tem que usar nossas armas também para poder construir. Não é verdade? Pois é, você ouviu a música Bom Dia do Gonzaguinha com participação do Martinho da Vila, que eu uso como tema de abertura aqui do programa Cafezinho no WC, o seu programa de segunda a sexta, das 6 da manhã até agora sim, né, perder de vista agora. É o seguinte, essa semana tem feriado no Brasil, mas eu vou fazer sim o programa no feriado, tá? Eu vou fazer um programa menorzinho e tal, e talvez eu comece até um pouco mais tarde, a gente combina até lá. Porque o momento é de debate, não dá pra gente ficar pensando que feriado é coisa boa pra gente não, tá? A gente tem que lutar todo dia e eu vou fazer isso. Vou lutar todo dia aqui, porque hoje é feriado aqui, por exemplo, tá? Mas
Hoje é feriado aqui, mas eu não poderia deixar de chegar aqui nessa segunda-feira para a gente falar sobre pré-sal, sobre os temas da atualidade, porque as coisas estão acontecendo aí, não dá. Eu assumi um compromisso também aqui no programa de toda segunda-feira falar sobre o Cancelier, o reitor Cancelier, que deu a vida dele para que a gente colocasse em debate o abuso de autoridade no Brasil. Eu vou falar sobre esse tema também. Eu vou ter Rômulus aqui, eu vou ter Luiz Cláudio aqui. O programa está movimentado, tá bom, tá? E é isso aí, Carlos Krebs está dizendo que tem que ter programa no feriado porque é dia de finados e estão matando o Brasil. É isso aí, né, Carlos Krebs? É uma tristeza, mas é verdade. Então, eu vou conversar com o Luiz Cláudio. E sabe o que é que eu vou conversar com o Luiz Cláudio hoje? Eu vou conversar com o Luiz Cláudio sobre o preconceito. Se esse preconceito é intelectual ou se é um preconceito social. Porque tem pessoas que realmente acreditam que as pessoas mais humildes, as pessoas que ocupam postos na sociedade que são considerados menos relevantes, né, como o Raul Seixas chamava, nesse belo quadro social, essas pessoas ficam achando assim, porque não dá para falar sobre... não dá para falar sobre... Como é que chama? Sobre política, sobre geopolítica com as pessoas humildes. Que papo é esse de que pessoas humildes não podem falar sobre geopolítica? Que papo é esse de que pessoas humildes não podem falar sobre pré-sal, sobre riquezas nacionais, sobre soberania nacional, só podem falar sobre shopping center, aeroporto, sanduíche, ishi. E por isso eu chamo logo especialista. Especialista em preconceito, especialista na zorra toda esse cara. Ele é baiano do bom, está conquistando o coração dos paulistas, coisa que nem Dória e Alckmin juntos estão conseguindo fazer. Eu estou falando de Luiz Cláudio Moura. Bom dia, Luiz. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos. Como é que está você, Luiz? Tudo bem? Tudo bem, sim. Maravilha. Prazer sempre renovado falar com você aqui no programa. Você que tem já, assim, você conquistou aí o público, né? Toda vez que eu aviso que você vai chegar, o público fica numa expectativa enorme, porque a sua palavra tem sido uma palavra de compreensão nesse mar de absurdos que nós temos vivido. Nos impuseram um mergulho nesse mar de absurdos, mas a gente tem uma apneia danada, né? E você está conseguindo resistir embaixo d'água, ou lama, sei lá o que é isso. Luiz, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre preconceito social ou intelectual. O que é que leva uma classe que se diz democrática a tentar excluir pessoas do debate por questões financeiras ou aparente superioridade intelectual, Luiz? Esse é um assunto polêmico. Te falei na semana passada. Tem que melhorar o sinal aí. Luiz, você tem que melhorar, se posicione. Né? Inclusive eu preparei para lhe chamar aqui, enquanto você posiciona aí o seu Wi-Fi de uma maneira melhor. Eu não sei qual é a sua conexão. Preparei aqui para conversar com você, ó. Ser ou não ser? Eis a questão. Estou com um crânio aqui na mão. Tô dando... Lembra de Hamlet? Hamlet, você lembra, né? Você deve ter lido muito Shakespeare, né? Com certeza. Então... Bastante. O Hamlet é uma das figuras que eu adoro. Então, Hamlet foi o maior terapeuta, eu acho, que existiu. Um sujeito atormentado. Exatamente. Ele foi a terapia do terapeuta, né? Não necessariamente nessa mesma ordem. Mas vamos lá, saindo de Hamlet e voltando para o preconceito social ou econômico, ou intelectual, perdão. Social já é econômico ou intelectual. E aí, o que é que levaria uma pessoa a se sentir superior quando ela se diz assim, eu luto pela igualdade, e até na prática elas demonstram isso, no discurso pelo menos, elas são muito boas nisso. Mas aí esses deslizes, né? Fala aí, Luiz, senão eu não vou parar de perguntar. Então, a palavra deslize é boa, porque para ser justo com essas pessoas também, porque
tem uma prática de esquerda, por assim dizer, só que tem o deslize em questão, por isso que eu acho a palavra excelente, é exatamente o que parte de um pressuposto colonialista, né? Tem um livro de uma escritora, uma mulher indiana, Gayatri Spivak, se não me engano, não sei como é a pronúncia, mas pelo título do livro, quem tiver interesse pode procurar, e é um livro muito bom que discute bem essa questão, que é Pode Subalterno Falar? O próprio nome já é autoexplicativo. Ela discute exatamente, claro que pelo viés da academia, das produções acadêmicas, sobre como o discurso produzido na academia, ele fala pelo sujeito oprimido, tá? Sem interrogar o sujeito oprimido. E é um pouco do que acontece nesse tipo de discurso político, né? Essa coisa onde se subestima a capacidade do povo de pensar e de discutir as coisas, de debater as coisas. Então você vai lá e impõe, de certa forma, claro que isso é uma imposição, é colonialista. Vem cá, eu boto você debaixo do braço porque você não pode, te coloco no colo e falo por você. E você não tem voz. Esse sujeito acaba ficando sem voz. Esse livro é de 1980 e alguma coisa, 82, se não me engano. Tá bom. E já debate essa questão há bastante tempo. Pois é, inclusive, enquanto você melhora seu som aí, eu não sei se você está colocando a mão próximo do microfone ou alguma coisa parecida, mas está muito ruim o seu sinal hoje e a sua voz bonita, né? Porque você tem uma voz assim, quase... Quando você fala, os religiosos pensam que é Cid Moreira lendo Salmo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é aquela coisa bem impostada. Ô Camila, você que está me acompanhando aí e é a produtora do programa, eu coloquei para você o link da Subalternidade e Possibilidades, que tem uma resenha maravilhosa sobre este livro, que o Luiz Cláudio acabou de citar, certo? Pode o Subalterno Falar? Então, tem uma resenha muito boa, porque quem não puder ler o livro, tem a resenha lá em PDF, e eu coloquei o link aí para você, tá bom, Camila? Aí você posta aí nos comentários mesmo, pra galera ir conhecendo melhor o que é que o Luiz Cláudio tá falando. Pois não, Luiz, agora vamos tentar falar melhor pra gente ouvir sua voz bonita, porque a fila tá andando, vamos nessa. Tá melhor? Tá melhor agora? Bem melhor, nossa. Acho que era o microfone, então. Isso. Tá boa a sua voz. Mas é isso, tá melhor, né? Não, mas a questão é exatamente essa. É um deslize que se comete, porque não é de má fé, né? É preciso que se diga, mas é uma ideia colonizadora, né? Porque você não permite ao outro, o outro em questão é exatamente esse oprimido, né? Em nome de um verniz, um verniz libertário, por assim dizer. Você acaba subjugando esse sujeito e fala por ele, sem escutá-lo. Isso é terrível. Tá? E esse discurso de que o povo quer viajar de avião, não. O povo é inteligente. O povo quer dinheiro. O povo quer dinheiro e decidiu o que é que ele quer. Né? O povo não quer que decidam por ele. É isso aí? Exatamente. Perfeito. Então... é isso. Eu sempre falo isso aos meus colegas, que o capitalismo só vai se tornar uma coisa boa quando todo mundo sentir prazer em gostar de dinheiro. Porque essa coisa de ter vergonha do dinheiro, que botaram na cabeça de muitas pessoas, é uma bobagem. Dinheiro é bom pra cacete. É tão bom que uma galerinha aí quer concentrar só pra ela. Então, se todo mundo começar a gostar de dinheiro, acaba o capitalismo e vira socialismo. Vamos ser inteligentes, né, Luiz? Isso é uma moral cristã, né? Exatamente. Como é aquele papo? Papo do camelo, né? O camelo, né? Fale sério. Fale sério. Eu duvido muito que Jesus tenha... Eu vou consultar depois Jesus aqui pelo WhatsApp, porque eu tenho também o WhatsApp de Jesus, né? Não são esses pastores aí. Vou consultar Jesus pelo WhatsApp para saber se deram certo essa interpretação aí da Bíblia, dessa coisa do camelo, porque Jesus repartiu o pão, multiplicou pães, aliás, o vinho, aqueles milagres todos da multiplicação. Ele não fez milagre de divisão e nem de concentração, ele fez de divisão. Então Jesus é socialista, né? E ele, a gente bate altos papos aqui, eu medito 2 vezes por dia, né? E aí eu bato altos papos com ele. E eu tenho o WhatsApp dele, eu vou consultar depois, aí na próxima você me cobra isso aí, pra saber se ele realmente falou essa coisa do camelo, tá bom, Luiz?
Não, eu acho que nem foi Jesus, viu? Porque o Jesus chega no templo, não sei se você lembra dessa passagem, Sim. que ele se enfurece, e ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Exatamente. Ele não discrimina o dinheiro, de maneira nenhuma. Pois é, exatamente. E aí ficam essas pessoas que, porque eu estudei em Oxford, eu estudei em blá, 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 né? E aí quer monopolizar o pensamento, a palavra e dizer o que é que o outro está pensando e está querendo. E depois se diz... Isso é terrível. Isso é uma loucura que está acontecendo, né? E são esses momentos assim de crise que a gente percebe a distância entre o discurso e a prática, tá? E a outra coisa é a financeira. Porque o político X, Y e Z não pode falar sobre pré-sal, tem que falar sobre sanduíche e salsicha, porque o povo entende disso. O povo entende disso porque só tem a Globo no Brasil. E a Globo não vai falar nunca de pré-sal, né? Chegou até a gerar boato aí pelo WhatsApp que o pré-sal não existia. Uma coisa que só de isenção de imposto são 3,3 trilhões. Então, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil com essas pessoas que devem lutar por todos e ficam querendo assumir aí a bandeira de todos e endeusar a fulanização, né? Ao invés de endeusar a ideia, de contemplar o debate. E aí fica partindo para o individual ou para construir ou destruir imagens. Não é isso? Perceba, tem uma questão, por exemplo, para dar nome aos bois, o Lula, com a força que tem e com o poder de mobilização que ele tem, ele é escutado pelas massas. Uhum. Então, claro que ele pode encontrar uma maneira de falar sobre isso do jeito dele, não precisa ser um debate intelectual, acadêmico, Concordo. Mas é possível comunicar ao povo esse tipo de informação. E é possível, e é importante que um sujeito como ele faça esse tipo de transmissão de informação. Isso é importantíssimo. Pois é. Com certeza. Então, eu não estou exagerando quando eu chamo de preconceito, esse tipo de coisa, né? Não, sem sombra de dúvidas não. Está aí mais do que eu ou qualquer outra pessoa, uma intelectual, uma mulher incrível, que é essa indiana, a Gayatri, que já discute isso há bastante tempo. Maravilha. Eu acho que não. Então, Luiz, qual seria aí a terapia recomendada para esse povo, assim, em poucas palavras? Esse povo que discrimina. Deixar de lado o pensamento colonizador. Okay. E escutar as pessoas. Maravilha. Apostar nas pessoas. É não tentar adivinhar o pensamento do outro, ouvir o outro, é isso? Exato. Escutar o outro. Pronto. Apostar que é possível. Olha, eu ouço sempre o programa, assisto o programa, né? Sempre, todos os dias, para poder saber o que foi que eu falei, o que foi que os meus convidados falaram, para poder a gente sempre procurar melhorar. E nós temos lá o nosso chat de avaliação, né? E eu tenho percebido que você é quase um linguista, sabe? Porque em todas as suas manifestações aqui de opinião, você sempre defende o diálogo. Eu acredito que você esteja defendendo exatamente o que está faltando no Brasil para que o Brasil seja um país melhor. O diálogo, as pessoas não estão dialogando, as pessoas jogam pedras. Assim, você dá uma opinião e a outra pessoa discorda, a pessoa já vem querendo tirar dos cachorros e jogar em cima de você. Assim, são coisas absurdas. Então, é preciso estabelecer uma diferença entre ser racional e ser irracional. Não é verdade, Luiz? Exato. Então, tem um extremismo exacerbado. Onde o diálogo não acontece. Isso é terrível. Pois é, eu tenho visto muita gente defender slogan como tese de mestrado, né? Tem. É sério, a pessoa decora um slogan e aquilo vira a tese do mestrado, a tese da vida até, não é nem do mestrado, né? Guardadas as devidas proporções, acabam se assemelhando a figuras que eles tanto criticam, como, por exemplo, a galera que fica Bolsonaro 2018. O louro marombado. O louro marombado. O louro marombado. Né? E quando você fala um louro marombado, ele está sempre aqui, a postos. Cadê? Vamos botar aqui o louro marombado. Vamos ver aqui se ele fala agora. Vamos ver. Aí, ele já entra falando, o de sempre. O louro marombado. Então, é isso que o louro marombado só sabe falar isso. Né? Você só repete as coisas.
É isso, currupaco. O Moro. Então, esse pessoal que só repete as coisas, tem do lado de cá também, do nosso lado, tem um pessoal que só... Dos dois lados. Tem, mas é isso. Então, ô Luiz, muito obrigado aí por essa terapia, tá bom? Obrigado, meu caro. Você curou muita gente hoje. Espero que pelo menos tenha feito pensar. Já tá de bom tamanho. Eu abençoo você. Próxima segunda me cobre aí a conversa no WhatsApp de Jesus, tá bom? Ok, meu caro. Valeu, um grande abraço. Tudo de bom pra você. Tchau, tchau. Um abraço pra você, um abraço a todos aí. Valeu, tchau. Eu conversei com o Luiz Cláudio, a gente vai botar aqui a vinhetinha do programa. Eu já tô com o Rômulo do outro lado. Daqui a pouco o Rômulo entra. Vacilava sempre a ficar lá no chuveiro. Com vergonha. Com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo. Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. A música do Raul Seixas, Paranoia, que eu uso como vinhetinha de abertura aqui. Um bom dia pra você, eu sou o Wellington Calazans e esse é o programa Cafezinho no WC, que vai ao ar de segunda a sexta, das 6 da manhã. E Bom dia. eu não sou juiz, mas eu estouro o teto mesmo, eu ultrapasso o horário, não tô nem aí. Segunda-feira eu acordo cedo pra caramba, tô acordando até o Dr. Rubens. Bom dia, Dr. Rubens. Bom dia. Lhe acordei, Dr. Rubens? Não, tava lhe aguardando já. Já estava acordando, porque eu invado o WC de todo mundo, logo pela manhã. Esse é o programa Cafezinho no WC, aqui no Cafezinho, também na página do Botando Pilha e em outras páginas na internet. A nossa audiência já está bombando a essa hora. Eu estou do outro lado na linha com o Rômulus Maia, na Suíça. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington. Bom dia, Dr. Rubens. Pois é, eu quero apresentar aqui o Dr. Rubens ao público. O Dr. Rubens é o advogado do senador Roberto Requião. Ele esteve aí na batalha em Brasília na sexta-feira tentando derrubar a cassação da liminar que cassou o leilão do pré-sal, entendeu? Foi ele que tentou impedir que o leilão do pré-sal ocorresse. Dr. Rubens... Wellington, não só ele foi quem tentou impedir, como foi que deu o furo o furo da distribuição oculta. É isso, é sobre isso que eu vou falar aqui. Vamos falar aqui sobre isso, Rômulus. Olha, eu vou fazer o seguinte, vamos dividir aqui em duas partes aqui a nossa conversa. Eu vou falar como um jornalista que apresenta um programa e que tenta mastigar para a sociedade os termos técnicos e trazer para as pessoas de uma maneira mais tranquila o que está se passando. E o Rômulus, que é advogado, especialista em direito internacional, vai conversar com outro advogado, que é o advogado do senador Roberto Requião, que está aqui na ponta da linha comigo, sobre toda essa tramóia que foi armada em Brasília para que o leilão de entrega do pré-sal ocorresse. Mas a minha pergunta que o povo quer saber, sobrou brecha para a gente, doutor Rubens, para a gente derrubar essa lama que aconteceu de entrega do patrimônio brasileiro? Na verdade, o que acontece? Essa ordem judicial que a Globo tinha noticiado, ela, em tese, conforme a certidão que eu tirei foto e mandei para vocês aí, botei no grupo, né? Sim. Expus, a distribuição só ocorreu às 15 horas do dia e só foi a conclusão às 15h43. Ou seja, documentalmente, a autoridade que teria exarado o ato só poderia tê-lo feito a partir das 15 horas e 43 minutos da sexta-feira. Certo. Considerando que nesse momento o leilão já tinha acabado, né? O leilão aconteceu à revelia da liminar que determinava a suspensão. Quer dizer que o leilão ocorreu no tempo anterior à decisão que barrava a liminar que impedia o leilão, é isso aí? Por que acontece? Certo. Se essa decisão ela aconteceu antes da distribuição do processo, foi uma decisão sem número de processo. Certo. Aí a pergunta que foi feita naquela cautelar, que foi interposta, né, na própria sexta-feira, como
alguém cumpriu uma decisão que foi proferida nos autos do processo número sem número. Entendeu? Número oculto. Parece até o bingo de Gilmar Mendes, né? Só ele sabe os números, só ele ganha lá para sorteio, né? O rei do bingo. Então, porque nesse caso, eu já tive uns contatos com situações similares. Foi na prisão do Daciolo, em 2012. Certo. A Globo também tinha noticiado que tinha sido preso, que tinha tido uma ordem de prisão. E o processo que tinha, né, que teria dado a ordem lá de prisão do Daciolo, da auditoria militar, também não tinha sido autuado. Uhum. Ele estava num balcão lá na auditoria militar. Então é uma estratégia que tem. Agora, em todos os casos, o curioso é que o modus operandi é o mesmo. A Globo noticia a decisão. Quer dizer, a farsa começa sempre na Globo, né? Na verdade, a Globo manda para o juiz a notícia dela para que o juiz, sob a pressão da própria Globo, assine e diga assim, não tem alternativa. A Globo já disse que a verdade é essa, que o céu é verde. Então, não é isso aí que está acontecendo? Dentro dessa suposição, né, da teoria da conspiração, eu estava analisando, porque eu consegui o contato, porque o processo ele ficou numa situação de esconde-esconde. Estava na presidência, fui na presidência, estava na sala 10 estava no gabinete, o gabinete estava na comissão especial. Certo. Isso são 2 prédios, não sei se já esteve em Brasília. Sim, sim. Então, são 2 prédios da Justiça Federal que ficam lá dos opostos da rua. Né? Então o processo, no espaço de 5 minutos, ele andou em 4 salas dos 2 prédios. Então, quando eu consegui localizar... The Flash, né? Para americanizar o negócio, que é americanizado mesmo, né? Que a gente sabe. Bom, então, aí consegui pegar o processo, ver o processo finalmente. Era umas 16 horas, 16 e pouco, 16 e 10 mais ou menos. E aí eu pedi para copiar, né? Para tirar, para digitalizar, até para disponibilizar. Mas, devido ao avançar da hora, só tinha uma menina, eu tirei cópia, né? Tirei foto de algumas páginas que eu achei interessantes, para depois a gente... pensando nessa situação de brecha para anular o processo, né? Certo. Por que acontece? Eu estava numa dificuldade grande porque eu não tinha o número do processo. Pedi no cartório, a diretora do cartório falou que não ia me fornecer a certidão de inexistência de recurso, porque o processo estava com o presidente e ela ia aguardar a ordem dele. O Requião estava no interior, fazendo uma campanha e tal, e eu estava sem contato. Eu liguei para a prerrogativa da ordem para me acompanhar lá e fazer um auto, né? Porque o que acontece? Essa questão de não me dar a certidão, naquele momento, para poder fazer um recurso, sim, já é uma violação à prerrogativa de advogado. Exatamente. Então, só se interromper, isso era uma pergunta que eu quero fazer para o Dr. Rubens, aí já facilita, eu já faço agora. Pois não, pode... Já tinha acontecido isso com o senhor alguma vez? A pessoa se recusar, lá o atendente se recusar a dar certidão? Não, essa de recusar a certidão é a primeira vez. Do processo, esconder processo, não ter número e tal, já aconteceu umas 4 vezes, infelizmente é uma coisa que está acontecendo com uma certa frequência na justiça brasileira. Em casos emblemáticos, como foi a prisão do Daciolo, a prisão dos oficiais de justiça de Bauru, a prisão do Prisco, antes da Copa do Mundo, naquela greve da polícia da Bahia. Mais agora uma vez, essa questão do pré-sal, essa foi em comum, um pouco pior, né? Casos de alta repercussão e casos com implicações políticas, né? Então, mais uma vez, a gente está vendo outro sintoma da politização do judiciário, não é isso? Infelizmente, assim, essa foi a constatação cabal. Por quê? Nos outros casos havia uma justificativa, né? A segurança nacional, eram indivíduos, eram pessoas, né, que estavam em questão. Então você sempre fica, mas a pessoa é boa, ela é ruim, ela merece, ela não merece. Aquela situação meio medieval, né? O julgamento medieval na praça. A fulanização, agora, né? A fulanização das leis. Agora, essa não é.
Não era sobre uma pessoa a questão. A questão era entrega de patrimônio. Patrimônio público, atenção, né? Exatamente. E é um patrimônio público material e imaterial, que também envolve a tecnologia dos meios profundos, né? Que é uma tecnologia que, inclusive, as mídias diziam que não existia. O pré-sal era uma farsa, né? do governo Lula, que foi para roubar a Petrobras, que nada disso existe. E essa não existência gerou esse problema todo. Inclusive, essa não existência atraiu essas empresas estrangeiras para comprar o que não existe. E a mídia dizia que não existe. Pois é. Então, esse último fato foi muito ruim, porque já deixou claro que não tem a ver com pessoas ou situações A ou B, é simplesmente o nosso Poder Judiciário, ele está muito deteriorado, ele está doente. Né? É um sinal muito ruim, porque o que acontece? Na ditadura militar, se um coronel abusava de poder, você corria para um juiz. Agora, o juiz abusando de poder, você vai correr para quem? Eu acho que só se for para cima deles, né? Porque o negócio chegou a um ponto que não dá mais para brincar de instituições funcionando. Não dá mais para brincar de... Essa é a questão. Eu estava falando com o pessoal, quando eu liguei para a Prerrogativa, aí eu conversei por telefone com o doutor Ricardo Mussi, que é da Prerrogativa da OAB, mas ele estava em audiência, né? Eu falei assim, doutor, faz aí um recurso e tal. Eu falei, mas vou fazer recurso contra o quê? Contra uma notícia da Globo? Você não tem de processo. Daqui a pouco vai virar STFG, né? Superior Tribunal Eleitoral... STF, Superior Tribunal Federal... Supremo Tribunal Federal da Globo, né? STFG. Tem que botar o G no final, porque... Eu acho que já é o Goiás. Então já é, né? Mudar o nome mesmo. Só precisa mudar o nome, porque já é, né, Rômulus? Ô, doutor Rubens, eu quero saber aí, doutor Rubens, depois desse... O leilão aconteceu, né? O tempo que chegou a validação do leilão é posterior à realização de um leilão que formalmente estava impedido pela Justiça. Quais serão os próximos passos? Com a cópia dos autos, Sim. na verdade, assim, eu nem sei se chegou essa validação lá. Olha só. Não, porque não tem a certificação do oficial de justiça. Como é que cumpriu essa ordem? Foi alguém da Globo que foi lá levar um repórter? Virou rateio de ladrão, né? Como a gente vê nas salas, assim, os ladrões dividindo o crime numa sala fechada, né? É exatamente essa a importância da participação da Globo e a Globo divulgar, porque aí eles relatam que isso já é de fato, né, consumado, de conhecimento geral. Mas olha só, tem uma diferença. Vamos um minuto só. Na questão do Amazonas. Certo. Na questão do Amazonas, foi noticiado que o Wallace Bill, do Sindipetro Amazonas. Que uma vara federal de Amazonas tinha dado. O que deu o número do processo. Então, a notícia da Globo, aliado ao fato da publicidade da decisão, ou seja, o cara que está lá no leilão, da ANP ou da Petrobras e tal, vendo a notícia da Globo, ele pode acessar o site da Justiça, digitar o número ou o nome da parte, aí ele vê o processo e está lá a decisão. Sim. Então você pode fazer uma combinação de formal e informal para você ter uma ciência de que houve um ato judicial. Sim. No caso da cassação, esse binômio não existe. Só existiu a notícia, não existia o número do processo, não existia a publicidade, não existe até hoje. Pois é. Não foi publicada essa decisão. Olha até só. Hoje não foi. Entendeu? Então não tem o que discutir nesse caso. Não houve. Não houve. Então, se não houve... Não, assim, formalmente, de acordo com o processo válido, dentro da liturgia, né, que é o processo judicial, não existiu. Isso é fato. Certo. Porque dentro do processo eu copiei ele todo, dentro do próprio, não tinha certidão do oficial de justiça cumprindo a ordem. Entendeu? Entendi. Olha, o doutor Rubens e Rômulus, que estão aí em linha comigo, né? Eu vou só falar do que é que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando sobre uma pessoa que pode ser amada e odiada, e isso em si não poderia entrar em questão quando existem leis que devem ser distantes da fulanização e da polêmica
que está fora dos autos. Primeira coisa, mesmo se fosse pessoa, estaria errado discutir esse tipo de coisa. Tem que ser dentro dos autos e dentro das leis. Então, mas vamos considerar que os seres humanos têm essa fraqueza, né? Que a carne é fraca. Eu não sou dono de churrascaria, mas tudo bem, a carne é fraca. Vamos lá. Mas estamos falando de eu estou falando aqui do patrimônio nacional. Eu estou falando que aconteceu um leilão, certo? Com mais de 800 bilhões que foram vendidos pelo valor de 6 bilhões. O valor do patrimônio vendido é 800 bilhões e foi entregue, doado, com 6 bilhões, com um detalhe, 20 bilhões foram emprestados do BNDES para que essas empresas comprassem o patrimônio brasileiro. Você que está me assistindo aí, você está entendendo a gravidade da coisa? Então, doutor Rubens e Rômulus, vejam só, estamos falando aqui de uma entrega num valor inferior a 1%. O pré-sal foi entregue a um valor inferior a 1% do que ele realmente vale. Certo? Wellington, pois não. Um centavo por litro, né? 1 centavo por litro. Isentaram os gringos de impostos. Certo? A tecnologia que foi fruto de anos de pesquisas e investimento do dinheiro do povo e de neurônios brasileiros pesquisando para o pré-sal ficar baratinho, foi entregue também. Certo? Então, nós estamos falando aqui de um dos maiores crimes lesa-pátria da história. Nós estamos falando... Sim. Sequer investimento eles trazem. Fale mais alto aí, Rômulus. Sequer investimento eles trazem, porque como você bem apontou e lembrou, eles pegam empréstimos do BNDES, eles não trazem nem dólares para o país, eles usam os reais que o governo brasileiro vai emprestar e vão pagar esse empréstimo com a receita que vai sendo gerada pelo petróleo que eles vão vender. Eles não vão vender por 1 centavo. Não. Eles vão vender por 50, 60 dólares o barril. Pois e aí, com isso, a receita que eles vão gerando com o nosso petróleo, eles vão pagar o dinheiro que nós demos para eles. Eu acho que não tem negócio mais seguro e mais rentável no mundo. No mundo. Doutor Rubens, como é que a gente... Complementando o Rômulus, além de tudo isso, sim, com a edição da medida provisória 795 de 2017, elas se desobrigam a pagar os impostos, que seria... geralmente a alegação da privatização é que você abandona a atividade final, né? O exercício propriamente dito, e fica na atividade arrecadatória. Né? Você deixa a pessoa explorar e você arrecada impostos. Com a combinação da lei do Serra, que é inconstitucional, porque tem de iniciativa, com a medida provisória, que vão colocar uma faca no pescoço do Senado, do Congresso Nacional, para aprovar, que vai dizer que vendeu já, então tem que aprovar essa medida provisória, tem que converter em lei. Essas empresas que compraram, elas vão estar totalmente isentas de impostos. E aí vem o pior. Quando a gente fez uma análise de como é que seria a tributação dentro dessa sistemática, elas não só estariam isentas, como elas poderiam gerar crédito tributário. Pois é. Ou seja, a gente já está pagando para eles explorarem, além de estar isenção de impostos. Além de tudo isso que você falou, ao longo do tempo, quer dizer, essa lesão não para agora. Não é uma coisa que você vê, é pior um pouco. Não é só que vendeu 800 bilhões por 6 bilhões. Existe uma fraude fiscal a longo prazo que vai lesar, né, os cofres públicos no tempo e no espaço durante aí 15 anos. Então, saindo um pouco do processo... O Wellington fazia referência, a gente calculou que é mais de 3,3 trilhões de reais. 3,3 trilhões. 3,3 trilhões. Estimado isso aí, uns 4 trilhões. Matematicamente, os mais conservadores possíveis, 3,3. Pode ser até mais do que isso até 2040. Pois é. Só impostos. Exatamente. Então... Está falando de petróleo. Pois é, porque tem aí toda a cadeia produtiva que gira em torno do petróleo. A gente está falando só do petróleo, na é verdade? E a gente está falando também de desemprego, de miséria. Problema. Porque, olha, desemprego, miséria geram doenças, geram desestímulo à pesquisa por falta de oportunidade, não é?
gera prejuízo em todos os setores. Então, nós estamos falando aí de uma entrega sem precedentes na história. É algo que não é só um crime lesa pátria, aqui é uma questão de sobrevivência do Brasil. Estamos falando aqui de uma questão de sobrevivência do Brasil enquanto nação. Então existem duas coisas, Rômulo, porque o nosso tempo está estourando aqui com o Dr. Rubens, que nós temos que falar o seguinte, e Rômulo continua comigo na linha. Crime lesa pátria é cancelamento desse leilão irregular, ele tem que ser imediato. Nós temos que tomar o poder através do voto, temos que lutar para que as eleições ocorram, né? Porque esses caras vão fazer de tudo. A Noruega está aqui arrotando caviar ao meu lado, eu consigo ouvir os noruegueses aqui ao lado na Suécia arrotando caviar toda hora aqui. Eles estão fazendo festa com o petróleo brasileiro, certo? Para calar o povo norueguês nem sabe do que está acontecendo. Não é porque eles são alienados, não. É porque é um fundo que foi criado pela Noruega para ser mais cruel do que os Estados Unidos nos outros países. Essas bases militares e etc., tudo é projeto da OTAN, que a gente chama de NATO aqui na Europa, com os Estados Unidos e a Noruega, para invadir, para ter base em Alcântara. E isso é um projeto geopolítico que está acontecendo, é uma invasão que o Brasil... Então, o pessoal da CUT, da FUP, o pessoal dos partidos de oposição tem que fazer propaganda em inglês para meter vergonha, estragar o Natal do norueguês, eles são super sensíveis. Se você botar uma foto de uma criança pobre brasileira e de uma norueguesa sorrindo e disser assim, neste Natal, uma criança em inglês, em francês, em árabe, em chinês e o cacete. Até em norueguês. Certo, em norueguês mesmo. Olha, neste Natal, essa criança brasileira, que tinha escola, isso e aquilo, vai passar o Natal na rua, enquanto essa da Noruega roubou o petróleo dessa que está aqui. Vamos fazer isso! Tem que trabalhar com isso. Esse pessoal fica só ligando o WhatsApp e Facebook para chorar. Lugar de político é na liderança. Se não tem poder de liderança, saia da política e vá ser comandado. Porque não dá para ficar... eu tô cansado, Rubens, doutor Rubens. Tô cansado porque eu discuto aqui todos os dias Roberto Requião, porque é o único que está propondo. É o único que propõe referendo revogatório, lei de abuso de autoridade, que eu vou falar daqui a pouco com o Rômulo sobre isso. O político não pode ficar chorando. Esse negócio de chorar não é para líder. Líder não pode desanimar a tropa. Eu, como jornalista, chego todo dia aqui, quero animar minha tropa, eu trouxe o Dr. Rubens aqui para dizer, olha, ainda dá pra gente reverter essa merda. Desculpe, porque eu tô aqui no WC, eu tenho licença poética para falar sobre merda, tá, Dr. Rubens? Não, perfeito. Então, o que tá acontecendo é isso. É um bando de político chorão que fica botando musiquinha e lendo notícia do 247, do cafezinho, do Conversa Fiada, e contando o fofoquinha dos bastidores dele. Eu quero saber de fofoquinha, eu quero prática. O que não der para querer... Pois não. Enquanto o tio Sam só tem o tio Beto. Pois é, o tio Beto, exatamente. Pois é. Então temos que reagir. Dr. Rubens, eu quero lhe agradecer e parabenizá-lo. Nós estamos no mesmo chat aí nessa luta, né? Porque eu sou nacionalista, e essa luta é de nacionalista contra entreguista, tá? Exato. Então, parabéns, eu acompanhei todo o seu esforço e sei que a gente tem aí uma brecha boa para a gente derrubar essa canalice. E a gente tem que falar lá na frente sobre crime lesa pátria. Eu acho que o povo brasileiro tem que entender o que é isso. Aproveitar essa sede. Romulo, você vai entrar agora para se despedir, só para eu falar, aproveitar essa sede do povo por justiça e vingança e falar sobre crime lesa pátria. Não é verdade? Mas só para... antes eu queria só perguntar uma coisa para o Dr. Rubens, já me despedindo também, que é o seguinte, lendo a petição que ele mandou para a gente, eu vi que ele faz parte de uma associação, né, de pró-vítimas, que é uma entidade não governamental em defesa de direitos civis. Eu queria só que ele mencionasse brevemente do que se trata isso, porque nós temos que conhecer também os nossos canais de resistência. Então, eu mesmo desconhecia, né, e eu queria que ele só falasse um pouquinho para a gente conhecer mais essa frente de luta. Pois é, Romulo, essa pró-vítima foi criada justamente a respeito desse assunto que você vai abordar agora, que é o abuso de poder. Surgiu essa ideia no meio da PLS 280, 2016, depois que o ministro Marco Aurélio tentou caçar o Renan Calheiros no dia em que isso iria para o plenário, para aprovar esse abuso de poder. Porque a gente percebia que existiam ONGs biônicas criadas pelo Ministério Público para ficar aplaudindo, para ficar intimidando os políticos
para que eles não aprovassem leis que visam regulamentar a atividade dessas autoridades e também propiciar leis que favoreciam o corporativismo, como, por exemplo, você tinha leis no Senado que visavam acabar com essa exorbitância do teto constitucional, que é a violação do artigo 3711 da Constituição, dos supersalários. Então, toda vez que havia algum tipo de comentário desse tipo, havia uma espécie de lobby em cada gabinete com uma intimidação de dossiês. Por exemplo, chega para o político, você tem essas coisas aqui, isso aqui pode andar. Então, vê bem com que tipo de projeto você está andando aí. São sequestrados, então, né? São sequestrados. Sequestrava o poder, né? Através de ONGs biônicas. Né? Pois é. Para legitimar o processo. E isso quando o próprio Ministério Público não ia em pessoa, né, como foi o Cavallini, dentro do Senado, no dia que o Moro foi no plenário lá para defender as cláusulas de salvaguarda, né? Que era para evitar a condenação hermenêutica, tudo sofismo, né? Mas o Moro foi lá e eu achei até muito interessante, porque eu não esperava isso, mas aconteceu. O Lindeberg subiu lá no plenário, na tribuna, né, do plenário do Senado e peitou, falou, né, da situação, como é que seria um juiz com essa performance no Texas, né? E depois veio até acontecer isso com o Trump, e o Trump falou, um suposto juiz aí. Quer dizer, o Trump falou mais ou menos o que o Renan falou do juiz Eco, né? Pois Quer dizer, como é que eu estou aqui? Eu estou aqui para mandar e vem um juiz dizendo que não. Mas lá nos Estados Unidos, a coisa reverteu e o Trump está no poder e a corte achou o lugar dela, né? Dentro desse contexto lá. No Brasil, as coisas estão fora de ordem, né? Quem está mandando no país são os togados e não os votados. Então é isso que a gente precisa se encontrar, porque você vê a situação desse processo é justamente esse problema, porque a gente não pode ser político, não pode ser... tinha um certo limite para poder trabalhar recurso, né? O pessoal até queria fazer de umas outras formas, então eu falei, gente, mas eu sei que tá difícil, mas aqui ainda é judiciário, né? Ainda é uma peça de um advogado, então tem que arrumar um remédio jurídico que esteja com uma certa previsão legal. Porque senão a coisa perde completamente sentido, né? Ainda que esteja justificável. Se a gente fizesse alguma coisa lá mais contundente, o pessoal queria fazer umas outras atividades lá, mas não. Vamos fazer uma peça pedindo explicação para o presidente do TRF, o que está acontecendo, e para ele reconhecer a nulidade processual, né? Vamos ver a manifestação dele, né? Eu tenho esperança que isso possa ocorrer, o presidente do TRF entre em si, né? Eu acho que naquele momento ele estava fora de si, e vejo que realmente foi nulo, né? Ou então ele reverta isso. Ou então ele consuma de uma vez por todas de que a justiça morreu, né? E no mínimo, então, agora são os próximos capítulos, né? Vamos ver. Todos os vícios de origem de todas as iniciativas do golpe que nós vamos reverter com o referendo revogatório. Então, no mínimo, essa peça, né, eu queria parabenizar a iniciativa, não só, né, desse coletivo, desse pró-vítimas, mas também pessoal sua, doutor Rubens, ter entrado com essa cautelar inominada lá, porque realmente não tinha nem como saber do que se recorria, porque no mínimo nós temos mais uma prova documental de todos os vícios de origem que comprometem os atos isso do é golpe, importante, né, a prova documental. A prova documental. Isso que eu falei para todo mundo, tem que ter uma prova documental, você tem que ir lá, protocolar, tem que fazer acontecer. Isso. Fora isso, eu tinha cuidado de gravar o que estava acontecendo, porque eu nunca tinha visto isso, recusar a dar certidão. Né? Porque o serventuário não tem nada a ver com a história. Então, olha, vai lá, alguém pede a certidão, tem que emitir. Doutor Rubens, comecei a gravar. Tem pessoas chegando agora, porque a gente aqui tem um público rotativo, tem pessoas que estão chegando agora, como Chico Zé, grande abraço aí, que é do Sindipetro NF, Norte Fluminense, que está sempre aqui com a gente. E outros petroleiros também. E olha, o público inteiro aqui parabenizando o seu trabalho. E só para resumir, ocorreu um leilão de entrega do pré-sal com todos esses vícios e existe agora, de forma documentada, a comprovação de que esse leilão ocorreu de forma ilegal diante do que a lei prevê. É isso aí, assim. Exatamente. Ilegal, é bom reforçar, parece pleonasmo, é porque o Brasil vive um estado de exceção tão grande que é ilegal diante do que a lei prevê, porque cada juiz hoje no Brasil tem uma Constituição debaixo do braço.
Então, é isso que eu estou falando. Eu não estou discutindo o mérito porque que ele deu, não. Estou falando que ele deu de forma que não está... A nossa lei não permite. Pronto. Aliás, a lei não permite. Então, eu desconheço o país que tenha... você possa fazer esse tipo de coisa. Quando a insanidade passar, a normalidade voltar a ser normal, não é? Então nós temos aí um documento de normalidade normal, não é isso? Só pro... Pronto, vamos falar. Porque eu tenho que falar para o povo entender, né? Porque se eu ficar falando aqui de protocolo, prédio, petição, a galera não vai entender bem. Então eu estou tentando falar de um assunto muito sério de uma forma mais simples, mas estou tentando falar. É sério, parece piada, mas é sério. Exatamente. Doutor Rubens, muito obrigado. Eu conversei aqui com o advogado do senador Roberto Requião, Rubens Rodrigues Francisco, que está nessa luta aí com um grupo de juristas e jornalistas e outros istas que querem que o pré-sal seja do brasileiro. Muito obrigado pela sua participação aqui. Rômulus, continue na linha aí, tá bom, Rômulus? Certo. Muito obrigado, doutor Rubens, por essa conversa. Obrigadão, um abraço, boa sorte. E parabéns aí, mantenha a gente informado aqui, tá bom? Pode deixar. Ok, felicidades aí. Tchau, tchau. Igualmente, tchau, tchau. Eu conversei com o Dr. Rubens, como eu falei a vocês, foi uma conversa muito boa e você agora está sabendo que esse leilão, que já é absurdo desde a origem, que é a entrega do patrimônio brasileiro, ele ocorreu de forma irregular. E eu vou... Rômulo, vou desligar essa ligação aqui que a gente está na conexão, vou ligar para você para uma conexão melhor, tá bom? Certo. Valeu. Então eu vou conversar também com o Rômulo, agora a gente vai conversar sobre outras coisas. Sim, muito absurdo está acontecendo no Brasil e numa velocidade impressionante. E nós não podemos aqui Nós não podemos ficar aqui achando que é tudo muito simples, tudo muito tranquilo. Não é. É realmente o que está acontecendo no Brasil chega a ser um dos mais absurdos crimes lesa-pátria que nós temos história. Sim, não há nada parecido. Não há nada parecido com o que está acontecendo no Brasil. E eu vou começar de novo aqui com o Rômulus, tá? Enquanto o Rômulus está chegando aí, para a gente seguir. Porque eu prometi, Rômulus já está aqui de novo em linha comigo. Rômulus, eu prometi ao nosso público que toda segunda-feira eu vou falar sobre abuso de autoridade. Certo? E eu vou falar sobre abuso de autoridade porque teve uma pessoa que doou a vida para que esse tema não saísse do debate. Eu estou falando do reitor da Universidade de Santa Catarina, o Cancelier, tá? Que se matou, ele praticou suicídio depois de ter sido vítima de uma das mais absurdas arbitrariedades que se tem história recente, não é? E você sabe que eu tenho aqui muito o que falar. Eu elegi a delegada Macarena como personagem. Delegada Macarena, que quer aparecer, não é? Eu chamo ela de Macarena, que eu me recuso a falar o nome dela, certo? Porque eu não quero dar propaganda. Então, vamos botar aqui, né? É a música da Macarena, né? Rômulus, tá me ouvindo, Rômulus? Tá bom. Eu tô com o Rômulus na linha aqui. Rômulus, o projeto que inibe o abuso de autoridade parece que vai sair da gaveta aí. Na quinta-feira, depois que salvaram Temer, aí o pessoal lá, os deputados querendo limpar a imagem, só eles acreditam nisso, mas mesmo assim, né? Pelo menos estão tentando fazer alguma coisa que preste, que é votar aí essa lei de abuso de autoridade, que é do senador Roberto Requião também. Fica parecendo que o programa é do senador Roberto Requião. Não ganho nada do senador Roberto Requião. Fica claro aí, não tenho nenhuma ligação profissional com ele, certo? Mas é o político que me traz coisa aqui e que tem apresentado soluções inteligentes. Então eu comento que eu não vou ficar aqui lendo notícia e chorando, porque não é meu papel, eu não sou chorão, tá bom? Não sou chorão, estou aqui para lutar. Como é, Rômulus, que você avalia aí essa possibilidade dessa lei de abuso de autoridade ser aprovada? Quais serão os benefícios para a sociedade brasileira com isso, evitando que novos episódios, como ocorreu com o reitor Cancelier,
aconteçam, né? E que o Brasil volte a ter uma normalidade, né? Deixe de ser a república da meganhagem. Pois é, Wellington, como você vê, tudo está relacionado, né? Se a gente pudesse resumir, é o estado de exceção, porque o próprio Dr. Rubens, com quem nós conversávamos há pouco, nos deu a deixa, né? Quando eu perguntei para ele da origem dessa associação, né? Desse coletivo que tentou defender o pré-sal, ele falava que ele surgiu justamente naquela oportunidade que essa lei do abuso de autoridade era analisada ali no Congresso e que se via, né, as chantagens mais ou menos explícitas, né, a da Globo é explícita, a gente vê no noticiário eles tentando chantagear os políticos. Essa, né, obscura, de como ele falava de grupos, ONGs biônicas do Ministério Público, né, indo a gabinetes de políticos e tentando chantageá-los, porque eles têm muito medo da lei de abuso de autoridade, porque ela que vai acabar, como você diz, com a meganhagem, né? Porque esses togados, né, ou engravatados do Ministério Público, os juízes, todo o sistema de justiça brasileiro, hoje em dia, eles agem completamente à margem da lei, como você falava. Você falava mais cedo, cada um tem uma Constituição debaixo do braço. Antes tivesse, né, a Constituição verdadeira, cada um tem a sua própria, né, escrita de próprio punho, como eles interpretam, né, dentro dessa faculdade eles extrapolam completamente, fora de qualquer limite do razoável e, né, literalmente reescrevem a lei, começando pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que dá um mau exemplo, né, revendo, né, a presunção de inocência com a prisão em segunda instância e tantas outras decisões completamente escabrosas, né, assim, que você vê que o juiz, o STF hoje, ele faz contas de chegada, né? Ele quer um determinado resultado e estupra a lei para chegar naquele determinado resultado político que eles acertam em conluio com golpe, né? Em toda essa concertação entre os três poderes, das alas golpistas nesses três poderes. Então, essa lei é fundamental, essa lei só se justifica, na verdade, por nós estamos vivendo num estado de exceção, porque ela é, digamos assim, é o mínimo de se esperar num estado de direito, né, em que você tem proteções prerrogativas, direitos individuais e garantias, e isso só vai estar, na verdade, codificando, né, escrevendo em lei, no texto, o que, na verdade, é o bom senso, o que deveria ser, o que deveria estar implícito partindo das próprias garantias constitucionais do cidadão, né, dos nacionais do Brasil. Então, realmente, mas nós vivemos um estado tal de anomia que a gente precisa escrever até o óbvio precisa ser escrito hoje em dia. E tem que praticar redundância, né? Assim, isso. Fora da lei, da legalidade, assim, a gente tem que, para poder deixar claro, foi de propósito, não é que não saiba falar, inclusive fui eu mesmo quem fez a correção para destacar que foi intencional. Porque a gente também vive sob um estado policialesco terrível, né? Se você falar uma coisa aqui, vão recortar e dizer que eu só falei aquilo. Mas eu quero deixar claro isso. É porque a coisa está tão absurda que a gente tem que falar que é ilegal conforme o previsto na lei. É porque cada juiz hoje tem uma lei, mas não existe essa coisa de cada juiz tem uma lei. A lei é uma só. Essa coisa está parecendo Bíblia, que qualquer imbecil bota uma gravata e segura o microfone, aluga uma garagem, bota lá, igreja da próstata que nunca terá câncer. Aí pronto, aí virou, e vai lá vão lá, 30, 40, fico pagando dízimo para o maluco da igreja da próstata que nunca pega câncer. São umas maluquices que estão surgindo no Brasil, não é? E que está virando a justiça isso aí. Tem Sérgio Moro, que tem uma Constituição, um criminoso que vazou áudio conforme a previsão legal, ele é um criminoso, não é? Tem Gilmar Mendes, que todo dia interpreta o modo dele, se é bom para Aécio é de um jeito, se é ruim para Lula é de outro jeito, a mesma lei, ele interpreta de acordo com o beijo, né? Se o beijo for de Lula, essa barba de Lula me irrita. Aí se o beijo for de Aécio, Aécio, vem com sua lisinho, um oferecimento de Gillette, né? Então, é o seguinte, Rômulo, nós estamos aqui comentando sempre absurdos. E absurdos são excepcionalidades, não são coisas que têm que existir mais. Em tempos de internet, ou você decreta a falência do país e das instituições, ou você conserta todas elas. E temos... Wellington, sim. Você falava, né, que parece Bíblia, né, que hoje em dia a Constituição parece Bíblia, cada um interpreta o que quer. Não parece, já é Bíblia. Já é Bíblia. Com certeza você viu que 3 dias atrás, né, aquele juiz da Lava Jato, né, o projeto de Moro do Rio de Janeiro, né, aquele juiz chama Bretas, Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro,
ele citou trechos versículos do Evangelho na decisão dele com relação, negando, né, ele removeu o Sérgio Cabral de uma maneira, mais uma vez, abusando da autoridade. Tá bom. Rômulo, um minutinho só, tá? Eu vou ver aqui, eu vou consultar rapidamente aqui, porque tem também o WhatsApp de Jesus aqui, tá? Para saber se Jesus autorizou Bretas a usar o nome dele na petição lá, tá bom? No despacho que ele deu. Um minutinho só, estou digitando aqui, rapidinho. Jesus é muito rápido no online aqui também. Olha, Jesus está dizendo que não autorizou. Jesus está aqui me dizendo pelo WhatsApp que não autorizou Bretas a usar o nome dele numa petição judicial. Diz que isso é usar o nome dele em vão. Inclusive, diz que está prevista, a punição está prevista na Bíblia, tá? Jesus está me dizendo aqui pelo WhatsApp. Continue aí, vá, Rômulus. Pois onde fica não só o Estado laico, tanta esculhambação hoje em dia que, né, a gente fica completamente perplexo, nada mais, mas você veja, Marcelo Bretas, né, que tempos atrás estava lá cheio de agenda global, fora dele, Caetano Veloso, né, com faixa, somos todos Bretas. Olha aí quem é na realidade, é um fundamentalista. Ele, quando tomou posse, disse que ele chegou no gabinete e falou para os servidores: aqui, esse é o documento supremo, e apontou para a Bíblia, não para a Constituição brasileira. Então são essas pessoas que esses artistas alienados ficam incensando. Não são alienados, eu já defini Caetano Veloso, ele tem músicas lindas, ele é um bom cantor, é um bom compositor, mas quando ele abre a boca para falar de política, ele quer ser a camisinha no sexo, ele quer estar dos dois lados, entendeu? E não dá. Chegou um momento que é ou nacionalista ou entreguista. Não adianta, Caetano, que você não vai conseguir ser a camisinha no sexo que sente prazer dos dois lados e se lambuza dos dois lados. Não adianta. Ou você é uma coisa ou outra. Então, não tem esse negócio de ficar em cima do muro. Ou você é nacionalista e defende o Brasil, os interesses do Brasil, ou você é entreguista. E aí não adianta vir falar de dispersões, porque não dá. A questão aqui é o prato de comida, é a escola, é a saúde pública, é a segurança pública, é o emprego. É isso que a gente está falando, tá bom? Então não vem com esse papo furado não, Caetano. Rômulo, estourou aqui o tempo, já estou recebendo aqui os avisos da nossa mega produtora Camila Govedice, está dizendo aqui: Wellington, acaba o programa que vai estourar o tempo. Já estourou, tá bom? Valeu, Camila. Tá? Vamos aqui. Quem é esse cocô de hoje, Rômulo? Diga aí. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Tem como a gente voltar 15 minutinhos depois para comentar do leilão em si, do pré-sal, depois de uma nova live? Tudo bem, então fazer o seguinte, vou encerrar o programa Cafezinho no WC aqui, vou abrir uma nova live com o Rômulo para comentar o pré-sal, tá bom? Pré-sal! Então você que vai desligar, eu vou desligar agora e volto dentro de 5 minutos com o Rômulo, 5 minutos. Para poder começar um debate livre aqui sobre o pré-sal, tá bom? Para a gente conversar aqui sobre o pré-sal e você pode escrever também tudo aí. Vamos terminar o programa, Rômulo. Quem é esse cocô aqui de hoje? Hoje não tem dúvida, mais uma vez os entreguistas. Os entreguistas, eu também. Esse aí é unânime. Vamos dar uma descarga só para terminar rapidinho. Vamos nessa? O que é que eu fazia no banheiro que eu me sinto feliz? O que é que eu fazia no banheiro que eu me sinto feliz? Pois é, aqui é o cocô. O cocô. Os entreguistas que querem doar o pré-sal. Todo mundo apertando o número 2 aí. Desceu, Rômulo. Estamos livres por hoje. O alívio depois da barrigada. O alívio, nossa, o ar fica puro por aqui, né? Ô, Rômulo, tá bom, tô encerrando o programa Cafezinho no WC de hoje. Volto amanhã às 6 da manhã, horário de Brasília. Mas daqui a 5 minutos aqui mesmo no Cafezinho e também no Botando Pilha e nas outras páginas eu vou bater um papo sobre pré-sal aí, um papo de 15 minutos. Convido você para participar do live, tá bom? Vamos nessa. Tchau, tchau. Um grande abraço.